Leio no Coluna do Fla que os jogadores do Flamengo ficaram indignados após o senhor vexame. Foi vexame sim, gente. Na derrota para o Central Córdoba por 2-1 no Maracanã, em que nos vestiários os jogadores ficaram pé da vida, ficaram putos, aquela coisa toda. Mas é para se revoltar mesmo. Só faltava chegar no estádio e fazer de conta que nada tinha acontecido, porque esses caras protagonizaram um dos maiores vexames do Flamengo neste século. São vários, né? Mas com este elenco caro desse jeito, o Flamengo teve a soberba, teve salto alto, que começou com a decisão do técnico Felipe Luiz, que acabou sendo batizado na Libertadores da América. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, tem medo, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui e eu quero continuar falando sobre o vexame histórico do Flamengo protagonizado no Maracanã contra o pequeno Central Córdoba, que ficou quase 48 anos fora da elite do futebol argentino e ganhou a Copa da Argentina sobre o Vélez Sarsfield por 1-0 no final do ano passado. O Flamengo foi soberbo. E aí eu leio no Coluna do Fla uma reportagem, não me lembro o nome do repórter, tá certo, tá fazendo o trabalho dele. Leio que os jogadores ficaram putos depois no vestiário, que ninguém sorria, aquela coisa toda. Ué, só faltava ter ficado feliz. Só faltava ter a pachorra de ficar feliz. E o técnico Felipe Luiz é sócio majoritário nesse processo. Afinal de contas, ele subestimou a Libertadores da América. Ele não disse depois do jogo que a responsabilidade era dele. Ele não disse depois do jogo que ninguém toma as decisões por ele. Então ele é culpado por essa situação em primeiro lugar. Eu vou falar mais sobre isso, eu não vou me calar não. Vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, então você não sabe o que está perdendo. Acesse agora o site bandbet.bet.br, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você terá acesso às maiores oportunidades do mercado, inclusive para o jogo. Neste domingo, entre Flamengo e Grêmio, Grêmio e Flamengo, o jogo é em Porto Alegre, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, com BandBet Multiplica, ou seja, uma combinada que eu preparei para você, em que você tem odds sem igual no mercado, tá? Odds turbinadas para uma combinada que você vai encontrar na capa do site, sem igual no mercado, você pode comparar aí no mercado, não tem igual, tá bom? BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Retomando aqui o tema principal deste vídeo, que é Flamengo, é óbvio que os caras têm que ficar pé da vida. Pô, só faltava não, né? Uma atuação constrangedora do Flamengo. E aí eu quero levantar uma reflexão que eu não fiz no vídeo publicado ontem, logo após esse baita vexame, que é o seguinte, não sou eu quem fala isso. Isso foi dito pelo Tele Santana, Guardiola, Mourinho, grandes técnicos da história do futebol. Você ganha o jogo no meio de campo, né? E o Flamengo tinha 2 dos 3 jogadores do meio de campo no banco de reservas. Gerson e Pulgar. Pode isso? Como é que vai ganhar um jogo? E aí a gente vê, durante a semana, outros vexames de brasileiros em jogos contra times menores de países sul-americanos nas competições continentais. O São Paulo vencia o Alianza Lima por 2-0 e permitiu o empate da equipe peruana. Ou seja, subiu no salto. O Cruzeiro perdeu para o Muxuc Runa do Equador em pleno Mineirão por 2-1. Subiu no salto. As equipes entram para enfrentar outros times sul-americanos e acham que vão ganhar a qualquer momento quando quiserem, num piscar de olhos, e não é assim. Isso aconteceu com o Flamengo,
que acha que ia ganhar do Central Córdoba a qualquer momento. Gente, é Libertadores da América. O Flamengo já protagonizou alguns vexames nessa competição. Em 2008, perdendo de forma ridícula por 3-0 para o América do México. Ficou pelo caminho em 2014, na fase de grupos, perdendo para o León em pleno Maracanã, time que era do Mauro Bozelli. Então, assim, nada justifica a displicência por parte da comissão técnica, em primeiro lugar, e dos jogadores também, que parecem estar descolados da realidade. Quando o Gerson vai responder a pergunta do Marcelo Correge, ótimo repórter, diga-se, e pergunta se você acha que eu joguei tão mal assim. Jogou, cara. Você estava no campo depois de renovar o contrato até 2030 e jogou mal pra dedéu. Assim como o Wesley, que parece que acha que é o Leandro, né? Que não tem condição nenhuma de jogar no Real Madrid ou no Barcelona da Espanha. Precisa comer muito feijão com arroz ainda. Em primeiro lugar, precisa aprender a cruzar, porque ele não sabe cruzar. Chega à linha de fundo até com certa facilidade, faz boas associações ali pelo lado direito, mas não consegue cruzar, né? E não me venham com essa história de cera, tá? É óbvio que um time menor vai chegar no Maracanã, vai ganhar do Flamengo e vai fazer cera no final do jogo. É óbvio, não foi isso. Foi incompetência do Flamengo. E aí vem com um papinho de que não, priorizamos, nesse caso o Felipe Luiz, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Balela, tá priorizando o Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem que disputar as duas competições, tem elenco para isso. É só olhar para o Palmeiras, por exemplo, que é o único brasileiro que venceu os 2 jogos na Libertadores da América, com as calças na mão, é verdade. Ganhou lá no Peru do Sporting Cristal por 3-2 e no meio de semana do Cerro Porteño por 1-0. O que acontece? Está na frente do grupo e pode poupar eventualmente. Por que o Flamengo não resolveu poupar depois de garantir a vaga? É muito mais inteligente. Você garante a vaga, ganhou do Táchira lá, se ganha do Central Córdoba, a vaga está encaminhada. Aí você eventualmente pode poupar alguns jogadores na altitude contra a LDU, o que não pode mais acontecer. Porque o Flamengo não pode perder de jeito nenhum esse jogo para a LDU. Sabe por quê? Porque se perder, o Flamengo fica com 3 pontos. A LDU vai a 7. E no dia seguinte, o Central Córdoba vai enfrentar o saco de pancadas do grupo, que é o Deportivo Táchira. Então é o seguinte, cara. Pode ser que o Flamengo termine a próxima rodada 4 pontos atrás do Central Córdoba e da LDU. Esse resultado vexatório no Maracanã, não bastasse o vexame, e tem que aturar a comemoração dos argentinos, aquela história de chamar que é maracanaço, porque é mesmo. Além disso tudo, o Flamengo se complica na tabela de classificação da Libertadores da América. Um elenco caríssimo que tem que render mais. É óbvio isso. O Felipe Luiz não é o único culpado, mas é, na minha opinião, o sócio majoritário desse processo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.